O refúgio inabalável no Deus protetor. Há um lugar onde o medo se cala, onde a alma cansada encontra descanso e o coração ferido volta a pulsar de esperança. Esse lugar tem nome: a presença do Deus vivo. Quando o mundo se torna incerto e o amanhã parece ameaçador, Deus se levanta como fortaleza impenetrável, escudo invencível e abrigo eterno. Salmos 91:2 declara: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Senhor, Tu és o meu protetor, o meu amparo em tempos de angústia, a rocha que não se move quando tudo ao redor desaba. Teu amor é firme, constante e inabalável. Um amor que me cobre como um escudo e me conduz por caminhos de luz em meio às trevas. Mesmo diante de perigos que não posso ver, Tu vês tudo. Nada escapa aos Teus olhos. Tu me guardas dos ataques invisíveis, das armadilhas do inimigo e dos pensamentos que tentam roubar a paz do meu coração. Tu és o pastor que guia o Teu rebanho com cuidado e poder, conduzindo-me a águas tranquilas e pastos verdejantes. Salmos 23:1-2 confirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Por isso, entrego-te meus medos, minhas dúvidas e todas as incertezas do amanhã. Declaro com fé: estou seguro sob Tuas asas, guardado pela Tua fidelidade. Nenhum mal poderá prevalecer contra quem confia na Tua presença. Comente com fé: Senhor, Tu és o meu refúgio eterno e o meu escudo poderoso. Compartilhe esta palavra para lembrar alguém que em Deus há segurança absoluta mesmo em tempos de perigo. A força incomparável do Deus vivo. Quem é como o nosso Deus? O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que reina antes do tempo e permanece depois do fim. Não há poder humano, força espiritual ou principado das trevas que possa resistir à majestade do Deus vivo. Ele é o Alfa e o Ômega, o Criador do universo, aquele que sopra e a tempestade se cala, que fala e o impossível obedece. Jeremias 32:17 declara: ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiadamente difícil. Quando Deus se levanta, os montes tremem. Quando Ele fala, o inferno silencia. E quando Ele decide agir, nenhum homem, anjo ou demônio pode impedir o mover da Sua mão. A força do Deus vivo não está apenas nos céus. Ela vive dentro de nós por meio do Espírito Santo. Salmos 18:2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. É essa força que te sustenta quando tudo desmorona. É essa presença que te levanta quando o inimigo te cerca. O Deus vivo não dorme, não falha e não recua diante da batalha. Ele é o guerreiro invencível, o rei que nunca perdeu uma guerra, o Senhor que transforma fraqueza em poder e lágrimas em vitória. O Espírito Santo diz hoje: não temas o inimigo à tua frente, porque eu sou tua retaguarda e tua defesa. O que vier contra ti cairá diante da minha força. E quando o Deus vivo habita em ti, o impossível se curva, o mal se desfaz e o medo desaparece. Tu não caminhas só, caminhas com o próprio poder do céu ao teu lado. Declare com fé: o Deus vivo é minha força, meu guerreiro e meu libertador. Compartilhe esta palavra e faça o nome do Senhor ecoar como testemunho da força do Deus vivo sobre tua vida. A proteção invisível do Deus, que tudo vê. Há batalhas que teus olhos não veem. Enquanto caminhas, existem flechas lançadas contra ti, planos preparados na escuridão e armadilhas que o inimigo tenta colocar em teu caminho. Mas antes que qualquer delas te alcance, a mão do Deus vivo já se levantou para te proteger. Salmos 121:7-8 declara: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora
e para sempre. Tu não estás só. Há um exército de anjos ao teu redor, enviados pelo próprio Deus para guardar teus passos e interceptar cada ataque contra a tua vida. Quantas vezes foste livrado sem perceber? Quantas vezes o inimigo planejou tua queda, mas Deus mudou o rumo dos ventos e te colocou em segurança? Salmos 91, o 11 e 12 confirma: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O Espírito Santo diz hoje: há uma muralha invisível ao teu redor. Eu te escondo na sombra das minhas asas, e nenhum mal te tocará. Mesmo quando não sentes, eu estou lutando por ti. A proteção de Deus é perfeita. Ela não falha, não atrasa e não se desgasta. Ele vê onde teus olhos não alcançam, conhece os perigos antes que surjam e já preparou escape para cada armadilha do inimigo. Enquanto dormes, ele vela. Enquanto oras, ele age. Enquanto esperas, ele vence por ti. Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Nada, absolutamente nada, passa despercebido diante daquele que te guarda. E mesmo nas noites mais sombrias, a presença dele é teu escudo invisível e tua paz inabalável. Comente com fé: o Deus vivo me guarda com seu poder invisível e seus anjos me protegem em todo o tempo. Compartilhe esta mensagem e leve esperança àqueles que precisam lembrar que Deus trabalha no invisível para proteger os seus filhos. O escudo da fé que vence o medo. Há uma força que o inferno teme, a fé inabalável de um filho de Deus que não se curva diante do medo. O inimigo pode gritar, o vento pode soprar, mas quem está firmado na rocha permanece de pé, porque a fé é o escudo que apaga todos os dardos do maligno. Efésios 6,16 declara: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O medo é a arma do inimigo. Ele tenta sussurrar mentiras, roubar tua paz e paralisar tua caminhada. Mas a fé é a resposta que cala o inferno. A fé não se intimida. A fé comanda o impossível a se dobrar diante do nome de Jesus. O Espírito Santo diz hoje: não temas, porque a minha mão te sustenta. Enquanto outros recuam, eu te farei avançar. Quando o medo tentar te dominar, lembra-te: eu habito em ti. O medo é sombra, mas a fé é luz. E onde há luz, as trevas não podem permanecer. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para governar pela fé. O mesmo poder que abriu o mar diante de Moisés, que fechou a boca dos leões com Daniel e que fez Pedro andar sobre as águas, habita em ti. Isaías 41:10 confirma: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A fé transforma o fraco em guerreiro, o cansado em vencedor, e o improvável em testemunho vivo da glória de Deus. Cada vez que você diz, eu creio, mesmo sem ver, o céu se move ao teu favor. Os muros caem, o mal recua e o impossível se rende diante do poder da fé. Declare agora com autoridade: minha fé é o escudo que vence todo medo, e em nome de Jesus eu permanecerei firme. Compartilhe esta palavra poderosa e leve fé a quem precisa se lembrar que o medo não tem poder sobre quem crê no Deus vivo. O poder que rompe as correntes invisíveis. Há prisões que não têm grades. São prisões da mente, do medo, da culpa, da dor e da dúvida. Muitos caminham sorrindo por fora, mas estão acorrentados por dentro. Mas o Espírito Santo declara hoje: nenhuma corrente é forte o bastante para resistir ao poder do Deus vivo. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus entra, o cativeiro se desfaz. A voz do inimigo perde força e o peso que oprimia a alma cai por terra. A presença de Deus não apenas toca, ela despedaça o jugo e destrói toda prisão espiritual. Isaías 10:27 confirma:
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus quebra aquilo que parecia impossível. Correntes de tristeza se rompem, vícios perdem o domínio, enfermidades se dissolvem na presença do Deus que liberta. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está te visitando agora. O Espírito Santo diz: eu estou libertando tua mente de pensamentos de derrota. Eu estou quebrando laços antigos e desfazendo pactos de dor. Eu estou abrindo portas que o inferno tentou trancar. Nenhum poder das trevas resiste à luz de Cristo. Onde ele entra, a opressão se vai. Onde ele fala, as amarras se desfazem. Onde ele toca, a liberdade se manifesta. 2 Coríntios 3,17 declara: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Hoje o Espírito te chama a levantar a cabeça e declarar: sou livre, porque Cristo me libertou. Nenhuma corrente me prende, porque o poder de Deus vive em mim. Compartilhe esta palavra e leve libertação a quem precisa lembrar que a presença do Deus vivo quebra toda a cadeia espiritual. A soberania da justiça do nosso Deus, há um trono no céu que nunca foi abalado. Um trono diante do qual reis se curvam, potestades tremem e o inferno silencia. Deste trono, o Deus vivo governa com autoridade, sabedoria e justiça perfeita. Nada escapa ao seu olhar. Ele vê o oprimido, ouve o clamor do inocente e se levanta para fazer justiça aos que confiam no seu nome. Salmos 89:14 declara: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante da tua face. Deus não julga como os homens. O homem vê aparência, Deus vê intenções. O homem é movido por emoção, Deus é guiado por santidade. Quando o Senhor se levanta para julgar, nenhuma mentira permanece de pé. O seu juízo é santo e sua palavra é sentença eterna. Isaías 30:18 confirma: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Espírito Santo fala hoje: eu vi as injustiças que fizeram contigo. Eu vi o que falaram nas sombras, mas agora é o tempo em que eu mesmo te justificarei. Calarei os que te acusam e exaltarei o teu nome diante dos que duvidaram. O Deus de justiça não falha, não se atrasa e não se corrompe. Ele pesa o coração dos homens, separa o justo do ímpio e faz florescer o inocente no tempo certo. A tua causa pode parecer esquecida, mas o juiz do céu já a sentenciou com vitória. Salmos 37:6 promete: e fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então descansa, não retribuas o mal com o mal. Fica em silêncio, porque Deus fala melhor do que qualquer defesa. A justiça dos homens é limitada, mas a de Deus é eterna, perfeita e soberana. Declare com fé: o Deus da justiça reina sobre mim. Ele me defende, me honra e cumpre seus juízos com poder. Compartilhe esta palavra para que outros saibam que a justiça de Deus nunca falha e sempre chega no tempo certo. O poder do Deus que sustenta e renova os seus filhos. Há dias em que a alma se curva sob o peso das batalhas. Dias em que as forças parecem se esgotar e o coração grita em silêncio: Senhor, eu não aguento mais. Mas é nesses momentos que o poder de Deus se manifesta com glória, não para os fortes, mas para os que se rendem. Isaías 40:29-31 declara: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Deus vivo não apenas observa a tua dor, Ele entra nela, Ele se inclina sobre tua fraqueza.
sopra vida sobre tua alma e transforma o cansaço em coragem. Quando tu não tens mais força para caminhar, Ele te carrega nos braços da sua misericórdia. O Espírito Santo fala hoje com poder. Não te rendas. O que parecia teu fim é apenas o início do que vou fazer. Estou renovando tuas forças, curando teu interior e levantando tua fé das cinzas. Eu sou o Deus que te sustenta, mesmo quando teus pés vacilam. A força que vem de Deus não é momentânea, é eterna. Ela vem do alto, atravessa o desânimo e rompe as barreiras da mente. Quando tu dizes, não posso mais, o céu responde, mas eu posso por ti. 2 Coríntios 12:9 confirma, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não importa o quão pesado esteja o fardo, Deus é tua força em meio ao cansaço, tua rocha no meio da instabilidade e tua paz em meio à tempestade. Ele te sustenta hoje, amanhã e para sempre. Declare com fé, o Deus vivo é minha força eterna. Ele me renova, me levanta e me faz voar acima das batalhas. Compartilhe esta mensagem para que outros também recebam o renovo do Espírito Santo e sejam fortalecidos na fé. O Deus que traz paz em meio ao caos. Há momentos em que o mundo parece ruir ao nosso redor. A mente se agita, o coração se aperta e os pensamentos gritam mais alto do que a fé. Mas no meio desse turbilhão, Deus se levanta e declara, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Salmos 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A paz que o Senhor oferece não é a ausência de problemas, mas a presença dele no meio deles. Ele não promete ausência de lutas, mas garante presença constante, e é essa presença que muda tudo. Quando o caos tenta te engolir, Deus fala à tua alma com voz mansa e poderosa. Sou eu quem comanda os ventos, quem segura as ondas e quem mantém teu barco de pé em meio à tempestade. Marcos 4:39 confirma. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. O Espírito Santo diz agora, eu estou no meio da tua tempestade. Não olhes para o tamanho das ondas, mas para o tamanho do teu Deus. O mar obedece à minha voz e os ventos se curvam diante do meu nome. Deus não perdeu o controle da tua história. Mesmo quando tudo parece fora de ordem, Ele está trabalhando no silêncio. A paz dele não depende do ambiente. Ela nasce no coração que confia. Filipenses 4:7 declara, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Hoje o Senhor te cobre com sua serenidade celestial. O medo cessa, a ansiedade se dissolve e a presença de Deus enche teu interior com descanso e esperança. Declare com fé, mesmo no caos, eu tenho paz, porque o Deus vivo reina sobre minha vida. Compartilhe esta palavra para que a paz de Cristo alcance outros corações em meio às tempestades da alma. O Deus que cumpre promessas e honra os fiéis, Deus não esquece promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, a palavra sai do seu trono com destino certo e não volta vazia. Números 23:19 declara, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Há promessas que parecem adormecidas, mas o tempo de Deus não é o teu tempo. Enquanto pensavas que nada acontecia, Ele estava trabalhando nos bastidores da eternidade, alinhando tudo para o teu favor. Deus nunca se atrasa. Ele chega no momento exato em que o milagre causará maior impacto e glória para o seu nome. O Espírito Santo fala hoje com autoridade. Esperei o tempo certo para te exaltar, porque estava moldando teu coração para suportar o peso da bênção. Eu te escondi por um tempo, não por rejeição, mas por proteção. Agora,
Venho como Deus de restituição, abrindo portas que o inimigo tentou selar. Abacuque 2:3 confirma: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O mesmo Deus que prometeu a Abraão, libertou José da prisão e coroou Davi como rei, é o mesmo que vela sobre tua promessa hoje. Ele não esqueceu teu clamor, nem as lágrimas que derramaste em silêncio. Cada lágrima é uma semente que ele rega com fidelidade, e no tempo certo florescerá em vitória. Isaías 55:11 declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, não duvides mais. Mesmo que os ventos soprem contra, a promessa está viva e está a caminho. O céu não esqueceu teu nome, e o Deus de aliança está prestes a te surpreender com algo maior do que pediste. Declare com fé: o Deus que prometeu é fiel. Nada poderá impedir o cumprimento da sua palavra sobre a minha vida. Comente amém se você crê que o tempo da promessa chegou, e compartilhe esta palavra para fortalecer a fé de outros que ainda esperam. A manifestação do Deus vivo entre o seu povo. Há um tempo em que Deus deixa de ser apenas ouvido e passa a ser visto, sentido e experimentado. Esse tempo é agora. O mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, que libertou Israel com mão poderosa e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ainda se move com poder entre nós. Joel 2:28-29 declara: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo não é uma ideia, ele é a respiração de Deus dentro dos seus filhos. Quando ele se manifesta, o impossível se torna rotina. Cadeias se quebram, doenças desaparecem, corações duros se derretem. A atmosfera muda e o nome de Jesus é glorificado em poder. O Senhor diz: eu não apenas visito, eu habito. Não apenas abençoo, eu transformo. Não apenas falo, eu manifesto a minha glória em quem me busca em santidade. A manifestação da presença de Deus não depende de templos ou palcos, mas de corações rendidos. Onde há arrependimento, há fogo. Onde há adoração, há poder. Onde há fé, há milagre. Abacuque 2:14 confirma: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O mundo verá. A glória de Deus não é passado, é presente. Ela se move sobre casas, famílias, ministérios e corações. E quando o Espírito do Deus vivo se manifesta, os céus se abrem e o inferno recua. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se manifestar em ti, não apenas com palavras, mas com fogo, sinais e poder. Ele te chama para ser vaso de sua glória, testemunha do sobrenatural e canal de sua presença neste tempo. Declare com fé: a glória do Deus vivo habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo e o poder de Deus se manifesta na minha vida hoje. Comente: a glória de Deus está sobre mim. E compartilhe esta palavra para que o mundo saiba que o Deus vivo ainda faz milagres e reina com poder eterno.